Saudações a todos. Saudação. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 6 de novembro de 2022 e nós estamos dando continuidade à série de conferências da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje nós vamos abordar a virtude da serenidade e o defeito psicológico da ira. Vamos observar as suas características, vamos procurar conhecer a forma com a qual a serenidade se expressa em nós, esse estado psicológico, e também o defeito psicológico da ira, como ele se expressa em nossa psique, em nossas emoções, em nossa existência. Vamos iniciar observando estas duas imagens. Representam o gráfico principal de nossa conferência. Aqui nós temos uma imagem que retrata a expressão facial da serenidade. Então peço a vocês que, por favor, por um instante, coloquem a sua atenção para observar a expressão facial que representa o estado psicológico da serenidade. Observem os traços, o olhar, a expressão facial. Observamos agora a expressão facial da ira, do defeito psicológico da ira dentro de nós. Observem e procurem comparar com a expressão facial observada anteriormente. A expressão facial da ira claramente demonstra uma série de distorções, de deformidades. É preciso compreender que o defeito psicológico da ira deforma a nossa face. Entender o que significa essa deformidade. Deformidade emocional, deformidade física. Percebam que os olhos estão fechados. Deformidade emocional, deformidade física. Vamos iniciar a conferência com um provérbio bíblico. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Dissensão significa discussão, conflito. O homem irritável provoca o conflito, mas quem é paciente sabe acalmar toda discussão. Vamos observar agora a respeito da descrição do estado psicológico da serenidade. A serenidade é o estado psicológico de não reação aos estímulos que podem produzir em nós impaciência, desequilíbrio emocional ou mesmo qualquer tipo de violência. A serenidade tem como pré-requisito para que exista extrema concentração. Significa que para estar no estado da serenidade, nós necessitamos ter concentração em nós mesmos. E energia em seu próprio Deus interior. Ela é associada diretamente à paciência. Os dois estados psicológicos, serenidade e paciência, eles estão unidos como um casal. Onde existe paciência, haverá serenidade. Onde não existe paciência, ela não poderá existir também. A serenidade alimenta em nós paz interior. Quando nós trabalhamos este estado de serenidade, quando nós nos esforçamos por ele, nós alimentamos paz em nosso interior. Observamos agora
o estado físico da água. Aqui, é claro, a representação de um lago, para que nós possamos compreender, para que possamos visualizar o que representa dentro de nós o estado psicológico e emocional da serenidade. Vamos agora observar o defeito psicológico da ira. A ira é o estado de reações violentas, emocionais, psicológicas e físicas, de desequilíbrio. A ira está muito associada com estados psicológicos de desequilíbrio, geradas por impaciência, desgosto ou contrariedade em relação a estímulos exteriores. Então, sempre que reage dentro de nós a contrariedade, alguém fez algo que nós não gostamos, ou algo que é contrário à nossa forma de pensar, e reage em nós, através da impaciência, estas reações violentas, emocionais, psicológicas ou físicas, provocando diversos tipos de danos a nós mesmos e também aos demais, associada diretamente com a impaciência. É preciso compreender que o estado psicológico da ira, ele não é só danoso às outras pessoas, que acabam se obrigadas em aceitar o nosso estado equivocado de consciência. As pessoas vão ter que aceitar uma pessoa gritando, uma pessoa nervosa, uma pessoa impaciente. O dano maior ocorre na pessoa que está com o defeito psicológico da ira, que está presa a ela, danos a si mesmo. A ira alimenta a perturbação interior. O defeito psicológico da ira torna a pessoa uma pessoa perturbada. Perturbação, agitação interior. E que nós temos na figura da água, um movimento da água bastante distinto do anterior, no lago, as águas agitadas, o movimento das águas, a tempestade emocional que ocorre dentro de nós, quando nós estamos sob a influência desse defeito psicológico, o defeito da ira. Vamos agora para as informações-chave, para que nós possamos ter aqui um breve comparativo sobre algumas características da ira e algumas características da serenidade. Então, aqui temos as características do defeito da ira e aqui da serenidade. Na ira nós vemos muita antipatia. A ira representa aversão às pessoas. Na ira, você quer afastar as pessoas. A ira é violência e afastamento social, isolamento social. Na serenidade, você tem simpatia. A simpatia é a aceitação do outro, é perceber o outro, sentir o outro e aprender a amá-lo, aprender a percebê-lo. Aqui você tem na ira a agressão para educar. Aquelas pessoas que usam a desculpa, a mentira de que estão educando alguém para usar a violência verbal, a violência física para educar alguém. É claro que a violência não pode educar nenhuma criatura. A violência só danifica o ser humano. Porém, a pessoa aqui usa a agressão com a desculpa de educar. Aqui não. Paciência para educar. Paciência é amor. Amor é paciência. Quem aprende paciência, aprende a amar ao seu semelhante e vai poder aprender a educá-lo. Aqui na ira nós temos a crítica mordaz. As pessoas que gostam de criticar ao outro. Aquelas críticas que machucam a pessoa, que ofendem, que ferem. E para nada servem essas críticas. A crítica mordaz é apenas para ferir as emoções do outro,
não auxilia em nada. Aqui nós temos na serenidade auxiliar pelo exemplo. Usar o exemplo para ensinar as pessoas. Primeiro, tornar-se o exemplo. Trabalhar sobre si mesmo. Se observar, se conhecer. E dar o exemplo da sua própria existência para ensinar, sem a necessidade de realizar críticas às pessoas. Aqui na ira nós temos o burlador, o que ridiculariza, aquele que gosta de debochar do outro com a desculpa de fazer rir, de trazer a comédia, de debochar do outro, utilizar o outro como um palhaço. Está muito relacionado com a própria crítica mordaz também, só tem o objetivo de ferir o outro emocionalmente e para nada serve. Aqui ao lado nós temos o respeito pelo silêncio. Se você percebe que uma pessoa está realizando algo errado, está inconsciente, guarde o silêncio dentro de você. Aprender a respeitar o outro, porque o outro também precisa se conhecer. Na ira nós temos a crueldade. Pessoas que gostam de fazer os outros sofrer, que têm gosto pela crueldade. Seja pela violência física, seja pela violência verbal, seja pela violência psicológica. Aquele que gosta de ver o outro sofrer. Isto é um defeito psicológico, é uma vertente da ira, a crueldade. E isto se transforma na humanidade em um vício, em pessoas que são viciadas na crueldade, inclusive em ver os outros praticando crueldade. E aqui, ao lado, nós temos consolar com consciência, aquela pessoa que consola ao outro em seu sofrimento, que coloca a sua energia para retirar o outro do sofrimento. Aqui nós temos também o briguento, a violência física, aquele que está sempre chamando os outros para a briga, que sempre quer um conflito, que quer se impor. Seja briga psicológica, briga verbal, briga física. O briguento. E aqui nós temos a virtude da não reação. Oferecer a outra face. Se lhe dão um tapa em seu rosto, ofereça a outra face. Aprenda a não reagir e colherá os frutos da não reação. Aqui nós temos também a cólera, ira descontrolada, aquela pessoa que sai quebrando tudo, jogando móveis para um lado, para o outro, quebrando pratos, e que quer quebrar para mostrar força. Não está mostrando força. A ira nunca é força. A força está na serenidade. A força do ser humano está no seu controle emocional. Quando a emoção está sob controle, você tem força. A força jamais necessitou de violência e jamais necessitará. Quem usa a violência é porque não tem força. É preciso que se compreenda esse aspecto. Para se opor à cólera, nós temos a presença de espírito. A presença de espírito está ligada à respiração profunda. Sentir a si mesmo. Perceber a presença de seu ser dentro de si. Seu Deus interior. Percebê-lo, senti-lo. Respirar. A ira na forma da indiferença. A indiferença é uma forma de ferir o outro. Fingir que o outro não existe. Não ouvi-lo, não cumprimentá-lo, não lhe dar amor, não abraçá-lo. A indiferença é uma forma terrível de agressão ao irmão, ao outro. Atenção aos sentimentos, paciência para perceber o sentimento do outro, para poder ouvir os sentimentos do outro. Aí um sentido importante, aprender a ouvir as pessoas, para aprender a amar. O discutidor, aquele que gosta de discutir, o intelectualista, que quer sempre ter a razão, que discute com o outro porque seus argumentos são melhores. Esse só gosta de conflito. Ele não se preocupa com o que é certo ou com o errado, ele só quer discutir. Aqui, deste lado, na serenidade, nós temos ver o ponto de vista alheio, perceber como o outro está pensando, aprender a ver e respeitar a
forma, a percepção do outro, para que nós possamos crescer. A pessoa que não quer ver o ponto de vista alheio, ela simplesmente quer discutir e ela sempre quer ter a razão. E a pessoa, nesse estado psicológico, sem dúvida, é um tolo. A imposição pela ira quer dominar aos demais. Aqui nós temos a conciliação. A conciliação, ela reúne as pessoas. Ela une e reúne os irmãos para trabalhar juntos, para estudar juntos, para compreender juntos, para buscar o conhecimento juntos, e não para impor algo. Aqui, a violência por maldade, a injustiça. A violência como forma de injustiça, por pura maldade. A pessoa pratica a violência e ela sabe que aquilo ali é maldade e que é injusto agir daquela forma, mas ela age, porque é o defeito da ira. Aqui nós temos a proteção pela justiça na serenidade. Na ira, injúria, ofensa direta à pessoa, crime, é o assédio moral, muito comum em diversos campos sociais, como em muitos casos de chefia, em que o chefe que tem o seu subordinado, o seu empregado, então trata ele de qualquer forma, assedia moralmente, ameaça, porque o outro trabalha para ele, então tem uma condição de submissão. E aí nós temos então a injúria, a ofensa, que é constituído inclusive um crime. Aqui, na serenidade, nós temos o reconhecimento, perceber o outro, reconhecer. Na ira, a intolerância, a impaciência. A impaciência, ela pode ser chamada de a mãe da ira. Toda pessoa iracunda, rancorosa, é uma pessoa extremamente impaciente. Ela não consegue esperar por nada, não consegue ouvir nada, porque sempre está apressada, sempre está pressionada pelo próprio defeito da impaciência. Então ela nada pode aprender. Aqui deste lado, na serenidade, nós temos a tolerância, a compreensão. A compreensão produz a paciência. Na ira, nós temos o assassinato verbal. Aquelas pessoas que têm o costume de falar em matar o outro. Eu gostaria de matar tal pessoa. Eu queria que tal pessoa morresse. É um assassino verbal. Não está assassinando ninguém fisicamente, mas fala em matar os outros. Fala em matar. Isso é assassinato. Desrespeito ao verbo. Não está respeitando a sua própria linguagem. E aqui nós temos na serenidade aquela pessoa que aprende a abençoar, que exercita abençoar a vida do outro, que vê uma pessoa enferma e abençoa a sua vida para que a sua saúde seja restituída, que vê uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada e ora por ela, e com um verbo silencioso a abençoa, pede a Deus que abençoe a vida dessa pessoa. Abençoar a vida com amor, com paciência. Deste lado, na ira, nós temos o irritadiço. Irrita-se com tudo. O agregado psicológico torna essas reações. Se irrita com tempo, se irrita com calor, se irrita com frio, se irrita quando atrasa, se irrita quando não chega, se irrita com todos os elementos externos, se irrita com som, se irrita quando não tem som, se irrita com música, se irrita quando não tem música, tudo irrita, porque a pessoa carrega a irritação dentro dela. É isso que é necessário compreender. Carrega dentro o defeito. Uma pessoa irritadiça, ela vai se irritar com tudo, que exista ou que não exista. Ela não vive em paz. Quando não for um elemento que vai irritar, vai ser outro. Se não for o som, vai ser algum tipo de música, ou vai ser o calor, ou o tempo, ou algo que a outra pessoa diz, a irrita, porque ela carrega dentro de si e não compreende. Aqui nós temos a calma, e novamente a presença da chave respiratória. Respirar com atenção, com paciência.
Conhecer, sentir, trazer para dentro a paz com a respiração. O ressentimento, a ira ressentida, aquela pessoa rancorosa que passa a existência toda remoendo o que lhe fizeram, o que lhe disseram, o que aconteceu na sua existência. Então ela ressente, ela remói, ela rumina. O ressentimento, ele traz a ira e a raiva da própria existência. Ele é muito danoso e é necessário desintegrar de nossa psique todo o ressentimento de qualquer situação do passado. Nós não devemos viver a nossa existência no passado. Devemos viver o aqui e o agora, o presente, senti-lo, sentir o espírito da vida, o amor dentro de si. E desintegrar de nossa psique qualquer ressentimento ou rancor a respeito do que as pessoas nos fizeram, não importa o que seja. Ao lado do rancor, nós temos aqui na serenidade a gratidão, ser grato por existir, ser grato pela saúde, ser grato pelo alimento, pela família, pelos irmãos, ser grato pela possibilidade de poder falar, pela possibilidade de poder andar, respirar, sentir, ter uma família, buscar as bênçãos que recebeu do Criador e reconhecê-las em sua existência e percebê-las, não com palavras vãs, e sim com ações. Fazer da sua existência um ato de gratidão. Aqui na ira é o inconformado. Tudo o desagrada. O inconformado, ele não se agrada com nada. Tudo sempre lhe faz mal. Há um desagrado para tudo o que ocorre na sua existência. E aqui nós temos o equilíbrio nas relações. Ele se relaciona de forma equilibrada com todos os aspectos da sua existência, sejam eles quais forem. Então, a pessoa, na serenidade, tudo a agrada, tudo traz paz. Sim, porque traduz as impressões da existência, porque aprende a transformar essas impressões. Então, para tudo na vida, ele é grato, ele tem equilíbrio. Desagradável na ira, fala o que quer. Conhecem aquelas pessoas que falam o que quer para todas as outras? Encontra uma pessoa que fala o que quer e ouve o que não quer ouvir, porque houve uma resposta atravessada, porque não sabe falar com consciência e chega falando para as pessoas o que vem à sua mente. É o agregado da ira. Nós não podemos fazer isso, falar para as pessoas de qualquer jeito, agir com as pessoas de qualquer forma, falar o que bem entendemos. Não é assim. Isso está errado. Com consciência, aprende-se a perceber que não se fala o que quer a todo momento, que é preciso saber usar o verbo e respeitar as pessoas. O uso correto do verbo vem com a serenidade. Uma pessoa serena sabe usar o verbo, porque ela sabe como falar e quando falar. Ela sabe esperar para falar. O momento certo para usar o seu verbo. E aqui, por fim, nós temos na ira o blasfemo, aquele que desrespeita a divindade, que ri da divindade, o ateísta, materialista, que desrespeita a divindade, que não crê nela, que não aceita. Este é o blasfemo. Diante dos esoteristas, o ateísmo é a blasfêmia. A blasfêmia, a divindade. E aqui, à direita, nós temos a devoção. Aprender a respeitar as forças da natureza. Aprender a respeitar a energia da divindade dentro de nós. Perceber a natureza externa e interna e respeitá-la. Estas são as principais informações a respeito do comparativo entre a ira e a serenidade. Vamos observar agora
elementos de infraconsciência, defeitos, que se associam com a ira. O que se associa com a ira? Quais são os outros defeitos psicológicos, estados emocionais associados à ira? Então vamos observar alguns. Nós temos aqui o orgulho. A ira pertence ao orgulho, o orgulho pertence à ira. A pessoa orgulhosa sempre vai ter manifestações de ira. Ódio, raiva, desequilíbrio, maledicência, ligação da maledicência, né? A fofoca, falar mal dos outros, usar o verbo para falar mal dos outros, querer mal aos outros. Estamos alimentando o ódio, a ira. A maledicência é uma violência verbal. A mentira, mentir, é alimentar a ira. Roubo, violência, conflito, tirar do outro. Ciúmes, posse, canção psicológica. Canção psicológica são as lamentações da vida. Aquela pessoa que se considera demais, que as coisas ruins que aconteceram com ela foram terríveis, e ela se sente, se apieda de si mesmo, se considera demais. É o orgulho. A autoconsideração, ela provoca estados de ira. A pessoa fica com raiva pelo que aconteceu na sua existência e não consegue perdoar as pessoas. Autoconsideração, pressa. Não sabe usar o tempo. O apressado, ele não sabe usar o seu tempo. Ele é desorganizado. Por isso, ele tem pressa. E a pressa gera raiva, rancor e ódio. Impaciência, vaidade, luxúria, cobiça. E por cobiça material, desenvolve raiva dos demais. Cobiça, desejo. Desejo também produz a ira. Insegurança, medo, isolamento. Isolamento social. As pessoas que têm raiva, que desenvolvem o defeito da raiva, também vão sofrer por insegurança, vão sofrer por medo, por isolamento social. Porque esse é o resultado da raiva. A ira afasta as pessoas da nossa existência. O amor, ele atrai e une as pessoas. É preciso ouvir isto. É preciso aprender a perceber isto. Para isso da conferência. Solidão, vingança, traição, adultério, assassinato, violência. Violência física, violência verbal, traição, luxúria. Todos esses são erros que estão associados com o defeito psicológico da ira. Prosseguimos. Vamos observar agora alguns tipos de reações de ira. Existem muitas formas da reação da ira em nós. Vamos observar algumas delas. Reação de ira física. Reação física. Reação com a intenção de ferir o outro fisicamente, bater, como forma de punir o outro por agir ou falar de forma a contrariar. Vejam a contrariedade aqui. A sua própria forma de pensar. Como se as outras pessoas fossem obrigadas a pensar da mesma forma que nós. As outras pessoas não são obrigadas a pensar da mesma forma que nós. Cada pessoa tem a sua compreensão e a sua percepção. Mas o irado, ele não entende isso. Ele quer punir, ele quer bater, porque está associado aos ciúmes conjugais e vingança. Posse, vingança, ciúme. Dar liberdade ao outro. Se queremos desenvolver serenidade e paz, precisamos aprender a deixar os outros livres. Dar liberdade. Reação de ira intelectual. Reação com a intenção de ferir o outro por meio de palavras ofensivas, palavras intimidatórias e depreciativas. Desta forma, causando perturbação mental,
A pessoa, ela usa as suas habilidades intelectuais para perturbar o outro, para ferir o outro pelo verbo. A perturbação mental vai ocorrer em todas as pessoas envolvidas. Pessoas que usam as suas habilidades intelectuais e até o seu conhecimento intelectual para ferir o outro e até para humilhar o outro. Vejam como isso é danoso. Uma pessoa ter o seu intelecto desenvolvido e usá-lo para isso. Reação de ira emocional. Esta é bastante grave. A reação emocional pode envolver palavras, elevação do tom da voz. Aquela pessoa, elevação do volume da voz. Aquela pessoa que gosta de gritar com o outro, que grita para perturbar o outro emocionalmente, para mostrar que tem mais força ou que tem a razão, mas não tem. Só está causando uma perturbação em si mesmo, no outro. Elevação do tom da voz, do volume da voz, gesticulação exacerbada, mexe os braços, mexe as pernas, cerra os punhos, grita, choro. Possui a intenção de causar dano emocional ao outro e, em muitos casos, escandalizar e ridicularizar. Aquela pessoa que faz um escândalo em público, está no meio familiar e começa a gritar com seu cônjuge, cerra os punhos, começa a blasfemar, a ofender. Ele quer ridicularizar e escandalizar. Ele quer ferir o outro emocionalmente. A ferida emocional, ela é muito pior do que a ferida física. Ferir uma outra criatura emocionalmente é um pecado ainda muito mais grave do que ferir fisicamente. Criando um ambiente de vitimização para causar sentimentos de culpa no outro. Na ira emocional, você quer fazer com que o outro se sinta culpado pelo fato de você estar em desequilíbrio. Se você está em desequilíbrio, a culpa não é do outro. A culpa é sua. Ou melhor, a responsabilidade é sua. Cada um é responsável pelo seu próprio estado emocional. Se o seu estado emocional está em desequilíbrio, é sua responsabilidade, não é dos outros. É preciso compreender isso. Reação de ira conjugal. Buscar ferir o cônjuge, esposo, esposa. Ferir fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente, aproveitando-se da relação de intimidade e, em muitos casos, relação de fragilidade emocional do outro. Aqueles casais em que o homem ou a mulher se aproveita da fragilidade do seu cônjuge, da relação íntima, para ferir, para ofender, para ferir fisicamente, para perturbar o outro, para ameaçar. Percebam como isso é danoso, como isso é grave, para perceber como isso precisa ser removido de nossa existência, de nossa psique. Uma pessoa se aproveitar da fragilidade do seu marido, da sua esposa, para ferir. Percebam a gravidade disso, por favor. Reação de ira financeira. Utilizar seus recursos materiais para prejudicar o outro de forma a lhe causar danos materiais. Seja retirando um possível auxílio financeiro, ficou com raiva do outro, agora não vou te ajudar mais financeiramente. Com raiva de você, te dava um auxílio, não vou dar mais. Vou dar menos. Está ferindo, usando recursos materiais para ferir o outro. Ou mesmo utilizando os seus recursos financeiros para humilhar ao outro. Então, a pessoa que gosta de usar o dinheiro para humilhar aos demais. Humilhar é ferir, é ira, é violência. É preciso que se compreenda as muitas formas da violência. Comum em casos de chefia. O chefe quer ferir seu funcionário e fere na questão financeira. Casos em que reduz o salário, prejudica, humilha seu funcionário. Sim, existem muitos casos dessa forma. São alguns tipos de reações de ira. Vamos prosseguir. Vamos falar um
pouquinho agora da serenidade. Qual é o resultado em desenvolver a serenidade? O que nós ganhamos desenvolvendo a serenidade? Eliminando a ira de nossa psique. Ao desenvolver a serenidade, a calma, a paz interior, nós desenvolvemos objetividade em nossa forma de pensar, sentir e agir. A impulsividade que é própria da ira. A pessoa irada, ela é impulsiva, ela não reflete no que faz. A impulsividade própria da ira é eliminada, permitindo uma percepção mais clara dos eventos e das pessoas envolvidas nos mesmos. Desenvolvemos em nós imparcialidade. Nós tomamos as decisões baseado nos fatos e não em eu gosto mais de uma pessoa, eu vou favorecê-la, aquele outro eu não gosto dele, eu não vou favorecer. Isso não é imparcialidade. Uma pessoa objetiva, ela é imparcial, ela age com as pessoas segundo os eventos, segundo o que ocorre. Ela é justa. Aí, na imparcialidade, nós temos a justiça. Em nossas decisões. Tomar decisões de forma objetiva. E nós temos uma imagem aqui para nos inspirar e para nos ensinar, que é a imagem do iluminado. Siddhartha Gautama, o Buda, é uma imagem que retrata a iluminação. Todos esses elementos que estão aqui em volta, que nós vemos, tentando perturbar a paz interior do Buda, eles representam todos os elementos do mundo. A cobiça, o desejo, a violência, o egoísmo, a autoconsideração, as lamentações, todos esses elementos de infraconsciência que foram citados até agora na conferência. Todos os elementos de agressão, veja, perceba, ameaça, raiva, ferir, fantasmas, lembranças. Mas o Buda não. O Buda, ele está com a conduta reta. Veja a mão e o braço. A conduta reta. Atenção para dentro. E aqui, a paz. Esta mão, este mudra, representa a paz. E este, a conduta reta. Os pés voltados para o alto representam a devoção, a atenção para o alto. Não para o alto, para Deus, para a divindade. A atenção plena dentro de si. E os olhos estão fechados para esses elementos de infraconsciência. Ele fechou os olhos para as paixões do mundo, para alcançar a sua iluminação. Esses elementos não o distraem. A pessoa irada é uma pessoa distraída com os elementos externos da existência. Uma pessoa paciente, ela está atenta a si mesma. Vamos observar agora qual é o resultado em desenvolver a ira, a raiva. A ira qual é o resultado em desenvolver ira? Ao desenvolver a ira, a pessoa desenvolve impulsividade e descontrole. Esses dois aspectos estão unidos. Impulsividade é descontrole. Ele gera o próprio descontrole. E, em sua forma de pensar, sentir e agir. A impulsividade gera muito desequilíbrio em diversos aspectos do funcionalismo do nosso organismo, afetando aspectos como o sono, perturba o sono do corpo físico é sagrado. Ele deveria fluir dentro da pessoa naturalmente, deitar e repousar em paz. Afeta o sono. A concentração. A pessoa irada não consegue se concentrar. A memória.
porque memória está relacionada com concentração. O ritmo do organismo, uma pessoa que tem muitas reações de ira durante o dia, que alimenta isso, ela não consegue desenvolver um ritmo adequado ao seu organismo. Passa por momentos de muita letargia ou de aceleração muito alta. Então, acelera muito e diminui muito, rápido o seu metabolismo. Rápido, lento, lento, rápido. Não tem um equilíbrio, não tem um compasso. O organismo não tem um ritmo adequado. Está em desequilíbrio. O sistema digestivo também é afetado. Por quê? Porque o sistema digestivo está relacionado com as emoções. Se as emoções não estão em acordo, se elas estão desequilibradas, o sistema digestivo também estará em desequilíbrio. E em especial no sentido da visão. Por quê? Porque o irado, ele não vê o outro, ele só vê a sua própria raiva do outro. Como ele não vê, é afetado o sentido da visão. Danifica a saúde da visão porque desenvolveu muita ira durante a sua existência. Lembrando que a ira, ela não consiste somente em reações externas, bater, quebrar ou gritar. Existe a ira que é interna, que é velada, que não é expressada fora, mas que existe dentro. Aquela ira que remói, aquele rancor, que pensa mal do outro, que sente o mal pelo outro. Essa também é ira. É preciso que se compreenda. E aqui nós temos a imagem da pessoa querendo quebrar um equipamento eletrônico, simplesmente porque ele não funciona. O equipamento parou de funcionar e ele vai agredir o equipamento, simplesmente porque ele parou de funcionar. Ele não teve a paciência em simplesmente consertar o equipamento, trazer de volta ao funcionamento normal, porque não tem paciência com o que ocorre na sua existência, porque não sabe lidar com imprevistos. O irado, ele não sabe lidar com os imprevistos da existência, só que eles existem. A existência não é completamente previsível. Vão acontecer imprevistos. Um ônibus vai atrasar, um equipamento pode estragar, você quer passear e vai chover. A existência é isto. Ela é cheia de imprevistos. E a pessoa, na sua impaciência, ela simplesmente quer danificar. E mais do que danificar o equipamento, ela está danificando a si mesma. Está danificando a sua saúde ao alimentar a ira. Vamos estudar agora algumas disciplinas que podem ser criadas para identificar o defeito da ira em nós. Como é que nós podemos perceber em nós esse defeito da ira? Vamos observar. Perceber o tom de voz, ou o volume da voz, que usamos ao nos comunicar com os demais. Como é que nós falamos com as pessoas? Nós falamos num tom de voz adequado, num volume adequado? Ou nós temos o costume de ficar gritando com as outras pessoas? A mania, o mau hábito de gritar com o outro. É necessário gritar? Essa é a questão. Devemos nos perguntar isso. É necessário gritar com o outro? O outro escuta, você não precisa gritar com ele. Perceber se demonstramos impaciência ao ouvir as pessoas. Uma pessoa vem conversar com você e você quer que ela termine logo o que ela está dizendo. Termine logo o que ela está falando. Eu quero fazer outra coisa. Não tem paciência de sentar e ouvir uma pessoa e conversar por 10 minutos, 15 minutos ou mais. Perceber a importância que o outro tem, a necessidade do outro se expressar. Não tem paciência? Então também não tem amor. Sem amor, sem paciência. É preciso ouvir e compreender isso. Então, perceber como é que nós nos comunicamos com as pessoas. Observar se nós interrompemos as pessoas quando elas estão falando. Isso é péssimo e é muito comum. A pessoa está se expressando, está falando, escute.
cale-se e escute o outro. Quando o outro terminar de falar, você fala. Toda pessoa tem o direito de se expressar, porque toda criatura pertence a Deus. Toda criatura de Deus tem o direito de falar, de se expressar. E tem direito à forma de perceber o mundo. Nós não somos donos da verdade. O que interrompe o outro quando o outro está falando é um orgulhoso, é um intrometido e é um impaciente. E isso é sim uma violência. Interromper o outro quando o outro está se expressando. Porque falar é sagrado. Observar as reações do nosso corpo físico em situações que causem desgosto, contrariedade ou desconforto. Como, por exemplo, bater os pés no chão. Agitações, né? Mexer as mãos rapidamente, bater os pés no chão, cerrar os punhos. A pessoa, né, que gosta de cerrar os punhos, cerrar os dentes. Por que isto? Que reações físicas são estas? O que está acontecendo dentro de nós? Essa é a pergunta. O que está acontecendo em nós? Por que uma pessoa tem que cerrar o punho e cerrar os dentes? O que está acontecendo? Quais são essas reações? Bufar por impaciência, né? Cerrar os dentes com força. Observar a forma como transportamos os objetos, a nossa relação com os objetos. Como é que nós pegamos os itens da nossa casa? Um celular, uma carteira, uma cadeira, como nós movemos objetos, móveis, como é que nós abrimos uma porta, fechamos uma porta. Existem pessoas que fazem isso de uma forma muito violenta e jogam os objetos de qualquer forma, de qualquer jeito. Não aprendem a colocar os objetos com carinho, com atenção. Vai fechar uma porta? Feche com cuidado, com atenção. Viver com atenção é viver com cuidado, com calma, com paciência. Observar a quantidade e a intensidade de aspectos externos que nos causam irritabilidade, como aquele caso que citei, da pessoa que se irrita com tudo. Se irrita se demora, se irrita se tem som demais, se irrita se tem som de menos, se irrita se as outras pessoas falam muito em volta dela, se irrita com isso, se irrita com aquilo. E quanto tempo dura esse processo? Quanto tempo você fica fascinado com o que está acontecendo? Porque a existência ocorre em volta de nós. As outras pessoas, elas não vão obedecer o nosso desejo. Não vão, elas vão existir, elas vão se expressar, os carros vão passar na rua, o barulho vai existir, porque o mundo existe, as pessoas existem. Elas não vão obedecer ao seu desejo de que tudo em volta de você se aquiete. Quem tem que se aquietar é você mesmo, somos nós mesmos. É a nossa mente que precisa aprender a ficar quieta. Porque o mundo sempre vai fazer barulho. Preciso perceber isso. Os danos que eles causam no nosso sistema emocional. Que dano causa? Danifica o sono? Danifica a sua paz? A sua alegria? Ele tira a sua alegria? Percebam. Vamos perceber isso juntos. O quanto esses elementos tiram a nossa alegria de viver, de existir. Simplesmente lembrar de respirar e viver em paz. Respirar e viver em paz. Observar a qualidade do sono do nosso corpo físico. Percebamos nós, o nosso corpo. A saúde do corpo é um retrato de como nós estamos psicologicamente. Então, são esses aspectos que nós devemos observar para compreender um pouco melhor sobre a ira. Nós vamos estudar agora a técnica que é ensinada por nossa escola para eliminar o defeito psicológico. A técnica da observação e da morte psicológica. Técnica para perceber o defeito em nós e eliminá-lo. A técnica consiste em desenvolver o sentido da autoobservação.
em que obrigatoriamente iremos nos dividir em observador e observado. O observador será a nossa consciência. A nossa consciência é o aspecto que está atento dentro de nós. O aspecto dentro de nós que quer aprender. Onde dirigimos a atenção em perceber o nosso próprio comportamento, como nós estamos nos comportando. Comportamento mental, emocional e físico, diante das mais diversas situações. O observado será o defeito psicológico. Se nós estamos atentos a nos observar, nos perceber, vamos perceber que existem defeitos, que é o observado agindo em nós. Vamos criar uma situação. Um exemplo. Estamos em uma reunião familiar e, repentinamente, um de nossos irmãos começa a falar mal de nós. No meio da reunião, estamos expostos em uma reunião familiar e um irmão começa a falar mal de nós, realizando duras críticas à nossa pessoa e até mesmo ofensas. Começa a nos ofender em plena reunião familiar. Algo vai reagir dentro de nós, com toda certeza. Esse algo é a ira. E é preciso, nesse momento, muita atenção. Necessitamos da recordação íntima. Mas o que é a recordação íntima? Lembrar do nosso ser. Que nós temos um Deus interior dentro de nós. Vida, energia, amor. Lembrar desse Deus, não como uma crença, e sim como uma vida dentro de nós. Energia, respirar. Recordação íntima, respirar. E depois, lembrar desse Deus interior, respirar e sentir a sua presença, porque nesse precioso instante, lembramos que temos em nosso coração, nosso Deus Mãe, aqui representado como Parvati Durga, uma representação hindu da Mãe Divina, Deus Mãe, das nossas energias sexuais, nossa força sexual, o amor dentro de nós. Lembrar de Deus Mãe. Então pedimos, com um verbo silencioso, uma petição interna, Mãe Divina, elimine esse defeito. Eliminar essa reação de ira diante dessa situação. Porque essa situação é um ambiente em que vai reagir a raiva. Mas nós vamos eliminar isso. Temos essa oportunidade. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Se a reação prosseguir dentro de nós prosseguimos pedindo. Mãe Divina, queime este defeito. E nós vamos perceber que essa reação vai diminuir. A ira vai perder importância. Que importância tem, afinal, a ira dentro de nós? Por que nós alimentamos a ira? Por quê? Preciso questionar. Por que temos impaciência com tudo? Temos raiva de tudo? Por quê? Perceber, compreender, eliminar. Vai perder importância. Mãe Divina, queime. Vai diminuir, transformando-se em serenidade. Não importa se aquele familiar está nos ofendendo. Não importa. Ele está se expressando. Se ele pensa aquilo de nós, que pense. Se quer falar, que fale. Você continua existindo com o teu ser. Perceber isto. E não reagir. Ao reagir, você vai dar razão a muitas das ofensas que está recebendo. Porque provavelmente a pessoa está falando de um defeito seu. Então, se você reage, realmente está justificando a presença daquele defeito. Todas as pessoas possuem defeitos psicológicos em seu interior. O que distingue uma pessoa da outra é a capacidade de percebê-los. Isso que distingue uma pessoa da outra. A capacidade de perceber seus defeitos e o esforço em eliminar esses defeitos. Em lembrar de nossa Divina Mãe, Kundalini. Prosseguimos. Nós vamos falar agora a respeito do amor. Vamos falar a respeito do sacrifício pela humanidade. A forma de amor pelos nossos irmãos, para desenvolver em nós a serenidade,
é necessário desenvolver amor. O que é o sacrifício pela humanidade? É a entrega consciente dos conhecimentos espirituais e das medicinas xamânicas à humanidade, desenvolvendo profundo amor por todos os nossos irmãos. Aquele que não aprende a amar seus irmãos jamais poderia desenvolver-se espiritualmente. Que não aprende a amar o outro, trabalhar pelo outro, ajudar o outro, não pode se desenvolver espiritualmente. O amor é um requisito para o ascenso espiritual. Nossa escola de meditação, Escola Áureo Florescer, ela entrega gratuitamente as medicinas xamânicas e os ensinamentos da yoga e da meditação a todos os que compareçam às nossas práticas. Nós não cobramos por esses ensinamentos, nem pelas medicinas xamânicas da ayahuasca e do rapé. Não. Nós entregamos com amor, gratuitamente. Sempre fizemos isto e sempre vamos fazer. A respeito do uso consciente da medicina da Sagrada Ayahuasca para remover o defeito da ira. Nós entregamos em nossa escola de meditação esta medicina xamânica, que é a medicina da Sagrada Ayahuasca, para que a pessoa aprenda a meditar, para que a pessoa aprenda o relaxamento e aprenda a concentração, para que ela possa se conhecer. A medicina da Sagrada Ayahuasca, ela produz em nós relaxamento e concentração. Ela nos auxilia na meditação profunda. Dentro dessa meditação, você consegue perceber os seus aspectos sinistros, o aspecto do defeito, e consegue perceber também o amor dentro de si. Ela é um auxílio para a técnica do perfeito relaxamento, da perfeita concentração. Ela envolve uma grande quantidade de energia para nós realizarmos esta prática. Ela nos auxilia. É benéfica, 100% saudável e é utilizada com consciência em nossa escola de meditação. E sempre entregue a todos gratuitamente, quem venha para praticar e aprender a ciência da yoga, para aprendermos a meditar. A medicina da Sagrada Ayahuasca, ela nos coloca em contato com o nosso Deus interior, uma ligação mais profunda. E ela alimenta em nós os impulsos de amor. As pessoas que ritualizam com a Ayahuasca já sentiram isso. Elas sabem, desenvolve a força do amor, a energia do amor em nós. Porque com essa energia de amor, nós aprendemos a paciência com o outro, para auxiliar, para promover a paz com o outro, o concílio, a reunião dos irmãos. Quem aprende a meditar, aprende a sustentar dentro de si energia, concentração e paciência. Vamos falar agora a respeito do matrimônio, da sexualidade superior, do uso consciente das nossas energias sexuais e do respeito pelo sexo. Qual é a relação entre a sexualidade superior e a virtude da serenidade? A sexualidade superior, o que ela é? É a união sexual, sexo, de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. A energia seminal ela não é expulsa do corpo, jamais. Ela é aproveitada, ela é transmutada em amor. Onde o casal transmuta as suas energias sexuais através da respiração profunda. Une-se sexualmente, movimentos suaves e respiração profunda.
sem jamais expulsar o sêmen do corpo. Esta prática da yoga sexual é também chamada de tantrismo branco. O aproveitamento e transmutação das forças sexuais, essa energia sexual, a libido, ela promove a total regeneração física, emocional, psicológica e espiritual. O homem e a mulher, quando se unem sexualmente e transmutam essas energias, eles se recuperam, eles se regeneram suas emoções, sua psique, ganham força, saúde, porque a energia sexual regenera e desenvolve em nós impulsos e ligações de amor ao cônjuge. O amor erótico é a base fundamental para a vivência da perfeita paz dentro do sexo e do matrimônio. Você aprende a amar o seu cônjuge. O amor não é algo que está pronto. É preciso entender isso. O matrimônio, ele se desenvolve. Ele envolve esse amor. Aprender a amar mais o seu esposo, sua esposa. Aprender a amar melhor. Aprender a amar mais profundamente. Com esse impulso de amor ao cônjuge, no sexo, com esse impulso de amor, nós também vamos estender esse amor às demais pessoas, porque estamos produzindo amor. O sexo, sem o derrame do sêmen, é produzir amor, é produzir energia sexual. É necessário compreender que a perca da energia sexual causa impotência sexual. A impotência vem pela perda da energia seminal. Assim, alimentando a ira, aquelas pessoas que desenvolvem o ódio ao sexo. Desenvolve o ódio ao sexo aquele que derrama a sua energia sexual. E causando diversas doenças mentais. Causa diversas enfermidades. A transmutação sexual, ela traz a cura para diversas enfermidades, desenvolvendo em nós a saúde relacionada à virtude da serenidade. A serenidade, ela começa no sexo. A paz, ela começa no matrimônio. É a base, a energia sexual e o amor para aprender a viver em paz. Com energia, temos paciência. E para concluir nossa conferência, vamos agora à prática para desenvolver a serenidade. A Escola Templo Oro Florescer entrega agora aos estudantes a prática para desenvolver a serenidade. A prática de hoje, ela tem o objetivo de desenvolver em nós a serenidade e a paciência, sempre juntas. Sentados em uma cadeira, nós temos a imagem para ilustrar. Sentados em uma cadeira, vamos desenvolver a respiração profunda, conservando quietude do corpo e gradualmente aquietando a mente. Então, bem sentados numa cadeira, coluna reta, com paciência, respiramos. Só isso, só respirar. Sem pensar em nenhum outro aspecto, sem nenhum outro compromisso da mente, nem do corpo. Só sentar e respirar. Apenas isso e tão somente isso. Quando qualquer desejo e ansiedade surge em nossa mente, pedimos, Mãe Divina, queime este defeito. Qualquer elemento de ansiedade ou desejo que queira nos tirar dessa prática, queimamos. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, desintegre. E continuamos a respirar. Prosseguimos a prática. Esta técnica necessita ser feita por um longo período de tempo. Não adianta sentar na cadeira e fazer a prática por 5 minutos, porque você está com pressa. É uma prática para a serenidade. Não é possível pressa numa prática dessa. Reserve um tempo maior para poder estender esse tempo e aprender a serenidade, a paciência. Um tempo mais longo. Essa técnica necessita ser feita por um longo período de tempo,
para que possamos aprender a desenvolver a paciência do trabalho psicológico de eliminação dos defeitos. Uma pessoa que quer eliminar os seus defeitos psicológicos vai precisar aprender a ter muita paciência para conhecer todos os detalhes da sua própria existência. Agradeço a todos vocês, meus amados irmãos, pela vossa paciência, pela vossa concentração. Agradeço também a todos que estão assistindo esta conferência pela internet e convido a todos a conhecer a nossa escola de meditação. Que todo aplauso seja sempre para o nosso Deus interior e jamais para a personalidade.